que ambos já contribuíram para o Brasil Wire, que é o... Hey guys, tudo bem? Então, seja bem-vindo, vocês dois. A conversa continua. Sean, tem algumas atualizações dos números que está acontecendo aí? Cara, eu acho a gente tem esse sistema super irracional, complicado aqui nos Estados Unidos, e é muito cedo para dizer qualquer coisa. Eu estou olhando na outra página aqui, a página do New York Times, dos resultados, e não tem nada para dizer. Que tem os 7 estados indecisos, os swing states, que vai decidir o jogo. E agora não tem dados suficientes sobre aqueles estados. Tem os estados que a gente já sabia ia ou para Trump ou para Harris e estão começando a cair, como a gente esperou, mas é realmente cedo para saber. Já temos umas informações sobre Virginia e North Carolina, mas não é suficiente eu acho, para dizer algo. Vai ter horas ou dias ou até aqui nos Estados Unidos, desde o ano 2000, né, que teve aquela eleição que foi decidido pelo o Supremo Tribunal, que foi no estado da Flórida, que tudo dependeu da Flórida e demorou assim semanas, ou até mais, nem lembro quanto tempo foi, para que fosse decidido. Desde então, a coisa não começa rápido. Eu acho que essa eleição, por ser tão contestado, e também por ter, assim, todos os advogados do Trump estão prontos para contestar qualquer coisa. Então, pode demorar bastante até a gente saber. Se for muito claro, se for uma vitória bem grande, talvez a gente vai saber antes, mas eu acho que a gente pode estar esperando muito tempo para realmente saber quem vai ganhar. Último, eu vou fazer uma pergunta para todos vocês três e vocês podem cada um responder. A gente sabe que o Partido Democrata apoiou o golpe do 1964, apoiou o golpe do 2016, e o início do Lava Jato, que Trump deu continuidade total. Trump foi presidente quando Lula foi preso, Trump foi presidente quando Bolsonaro foi eleito, né? O processo Lava Jato do Departamento de Justiça ajudou muito a eleger Bolsonaro. Por que é importante que a gente vou começar com Fernando aqui? Por que olha você no telegrande agora. Por que você acha que há uma diferença entre esses dois candidatos? Primeiro, boa noite. Boa noite, estão me ouvindo bem? Um abraço ao professor James Onig, que a gente aprende sempre. Um abraço ao professor Sean Mitchell. Um abraço afetuoso ao Brian. Né, Brian? Nós estamos aí na batalha desde a época em que era quase pecado a gente falar de esquerda no Brasil. Já traduzir textos para o inglês, contar as coisas do Brasil para fora. Eu me lembro que a gente estava nessa batalha. E hoje tenho dito aí que os Estados Unidos vivem um dia de República das Bananas, né? Porque estão todos com medo de que o ganhador das eleições não seja o presidente, que as instituições não respeitem o resultado das urnas, que a Suprema Corte intervenha em algum lugar aqui e acolá, que a polícia de um estado ou de outro resolva fazer alguma coisa absurda. O Trump já declarou aí que houve fraude na Filadélfia, a polícia da Filadélfia negou, mas aí tem o Texas, que a polícia já avisa que não vai aceitar. Então, está vivendo uma política, um dia de República das Bananas, está vivendo um dia onde as instituições não sustentam o processo e experimentando o gostinho daquilo que os Estados Unidos fizeram por muitos anos nos outros países, né? Porque o modus operandi norte-americano é isso, é enfraquecer as instituições dos outros países, gerar desavenças internas e, a partir daí, forçar uma transição política mais favorável aos seus interesses econômicos. Eu não estou feliz com isso, acho que esse não é o caminho que nós, no século XXI, deveríamos traçar.
Mas, em vez de Donald Trump transformar os Estados Unidos, né, como ele diz, Make America Great Again, ele transforma os Estados Unidos numa espécie de El Salvador agigantado, né? Esse é o grande processo. Eu vejo diferença entre a Kamala Harris e o Donald Trump, e apesar de tudo que eu falei aqui, eu acho que para os interesses mais imediatos do Brasil, a Kamala Harris é mais danosa do que o Donald Trump. Por quê? Primeiro porque a Kamala Harris exerce sobre o Brasil hoje uma certa atração, um certo canto da sereia, né? Nós vimos o Lula, por exemplo, quebrando um paradigma e apoiando a Harris há 3 dias atrás, algo que o Brasil jamais faria e que o presidente vai ter que pagar caro por isso se o Trump vencer, porque o Trump não é conhecido por ser uma pessoa, por perdoar e tudo mais. Mas isso era devido ao quê? À proximidade que o Biden fez lá atrás, enviando o Lloyd Austin para cá, para bloquear o golpe. Depois o Biden foi o primeiro a reconhecer a eleição do Lula, então a banca paga e recebe, né? Ele teve que fazer essa posição. Mas, para além disso, a gente sabe que a diplomacia dos democratas hoje colocam o Brasil numa condição contrária à Venezuela, por exemplo, já colocou problemas com Nicarágua, afasta o Brasil dos BRICS, trabalha com uma situação estranha e divergente com Colômbia e Bolívia, e esse é um estado de coisas que a Câmara vai manter. Agora, o Trump mudaria isso? Eu não sei, mas o Trump é muito mais um business-like man, né? É mais fácil você sentar na cadeira com o Trump e oferecer coisas aqui e acolá para tentar ganhar espaços do que com a Kamala Harris, me parece. Então eu vejo diferenças entre eles. Eu brinquei com alguns amigos, uns grupos que nós temos aí de estudos nos Estados Unidos, que é assim, se a Kamala Harris ganhar, o mundo termina a médio prazo, né? Se o Trump ganhar, ele termina mais rápido, né? Porque o Trump vai apostar todas as fichas numa grande disputa aí com a China. Brian, eu falei para alguns amigos recentes, olha, se o Trump ganhar, faça upgrade no seu computador ainda nos próximos 2 meses, porque a briga sobre metais essenciais para a informática, sobre produção de chips, sobre a tentativa de bloquear o crescimento chinês, vai impactar o mercado de alta tecnologia no mundo inteiro e os preços vão subir. E o Brasil com isso, né? O Brasil que nos últimos anos virou um fazendão, vamos dizer assim, pode parecer que nós não estamos preocupados. Mas eu acho, sinceramente, que se o Trump ganha, a política externa brasileira vai mais para a esquerda. Porque o nojo que a população brasileira tem do Trump é maior do que a Kamala Harris. Então, entre o canto da sereia da Kamala Harris e uma postura fascistoide apoiando Jair Bolsonaro diretamente, eu acho que a política externa brasileira, no momento que o Trump entrar, ela vem para a esquerda e sai desse espaço, que é um espaço equivocado, é um espaço errado que nós estamos hoje. Agora, isso é suficiente para a gente torcer para o Trump? Eu acho que não. Portanto, eu estou que nem time de futebol assistindo penalidade dos outros times, né? Que no futebol, quando é pênalti do nosso time, a gente está apavorado. Mas quando é pênalti do time dos outros, a gente toma uma cerveja e fica só pela emoção, fica só pelo desespero. E é isso que eu tô. Desculpa aí os amigos que são norte-americanos, vocês devem estar bem mais preocupados com a gente. O máximo que eu posso oferecer nesse momento é o seguinte: deu problema, peguem um avião aqui para o Brasil que a gente recebe os amigos e os parceiros aqui em casa com churrasquinho e cerveja até vocês se livrarem desse problema. Último, agora eu vou passar para James para responder. Tem um comentário para você. O cara tomou um tiro do AR-15 ou orelha de aço? Eu não entendo o comentário. Mas sobre o atentado contra o Trump. Primeiro, falar do contentamento, conhecendo o Sean agora, e falar da alegria que tá na mesma tela que o Horta, que é um cara que eu admiro pela profundidade das discussões, pela coragem intelectual, talvez um dos caras que eu mais acompanho aí, e Horta, é uma alegria te conhecer, viu? Mesmo que virtualmente. Gente, a gente está realmente num divisor de águas enorme, né? Uma coisa assustadora do ponto de vista da política internacional. Justamente no momento em que nós estamos vindo da reunião dos BRICS, nós estamos assistindo a divisão ficar cada vez mais clara, o tal do Trump diz que pega o telefone e liga para o Putin e acaba com a guerra, e em compensação vai para cima da China, fecha os olhos em Gaza. Então existem situações que realmente a discussão que Fernando nos traz, ela precisa ser muito, muito bem levada a sério.
Agora, o campo econômico, que é o que o Brasil pretende surfar, ele realmente vai necessitar de diálogo. E nesse sentido eu acho que a Câmara pode ser um pouco melhor, apesar de que eu sei que o Trump é mais negociador. Mas as imposições que o Trump deve colocar talvez assustem um pouco mais na nossa generalidade de pautas que nós temos. Me preocupa muito, Fernando, a ideia das questões ambientais, que o Trump retire os Estados Unidos dessas questões ambientais. A gente sabe que tem muita coisa que é de fachada, eu concordo com o Fernando, já vi ele falando sobre isso, tem muita coisa de fachada, mas a gente precisa construir alguma coisa para esses problemas que são cada vez mais prementes. A gente está vendo as mudanças climáticas e, nesse sentido, esse negacionismo pode pegar. Agora, eu também concordo que o jogo vai ser duro para nós na América Latina. A gente teve uma redução do nosso espaço amostral muito grande com os problemas que a gente teve com a Venezuela, com esse desgarramento do México e da Colômbia, que a gente estava tratando junto. Então nós vamos ter que reconstruir tudo a respeito da política externa, conforme o vencedor deste pleito. Mas ainda continuo afirmando, creio eu que para nós a Kamala Harris é menos danosa na política externa, pelo menos por enquanto. Ok, eu vou perguntar agora a Sean para responder a mesma pergunta. Só vou acrescentar o fato que Trump já ameaçou o uso de armas nucleares contra o Irã, né? Tem esse elemento também. Sean? Eu acho, olha, eu acho que os dois são perigosos. Eu não apoio qualquer um. Eu era, nas últimas eleições, nas primárias dos democratas, eu apoiei o Bernie Sanders, que eu achei dava uma possibilidade de uma política mais humana aqui nos Estados Unidos. Infelizmente, não venceu, né? E agora, dessa questão, eu vou falar um contraponto do que o Fernando falou, que eu acho, não sei, eu concordo com o James falou também, que é um momento incrivelmente complicado, um momento de mudança nas relações de poder mundial, e é bem difícil saber o que vai acontecer. Tá? E tem muitos perigos ou com o Trump ou com a Kamala Harris. Mas eu tenho a tendência de achar que o Trump seria mais perigoso para o Brasil, para a América Latina. Por que eu falo isso? Que o Biden, primeiro, ajudou, como o Fernando colocou, ajudou a prevenir o golpe na eleição de 22. Eu não acho que o Biden fez isso porque quer ter uma aliança com o Lula, né? O Lula vai, assim, fazendo as alianças com os BRICS, está na oposição da guerra na Ucrânia, na oposição da posição dos Estados Unidos. Então, o governo Biden não quer ter essa aliança com Lula as posições de Lula, mas tem oposição com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, com a direita brasileira. Eu acho que essa que é aliado com o Trump. E essa oposição que o governo Biden teve com o trumpismo, que é aliado com o bolsonarismo, fez uma aliança de conveniência entre Lula e Biden naquele momento possível. Eu acho que essa lógica ainda existe, né? A gente lembra, faz poucas semanas que o Elon Musk, que agora é o grande apoiador de Joe Biden, estava assim fazendo todo o esforço para assim, colocar o governo brasileiro como
ditadura, a ditadura do Tribunal, do Corte Supremo no Brasil e tal. Esse foi o discurso de Elon Musk, também aliado com a direita brasileira. Se o Trump ganhar, isso vai ser a lógica do governo dos Estados Unidos. Então, eu acho que se o Trump ganhar, o governo dos Estados Unidos seria mais, não sei, seria mais possível que um golpe da direita no Brasil seria apoiado pelos Estados Unidos. Eu acho que isso é pouco provável com um governo de Kamala Harris. Então, eu não estou dizendo que eu tenho muitos problemas com a política de Kamala Harris, tanto no Israel e Palestina, quanto em outras partes do mundo, também aqui internamente. Eu acho que o governo da gente aqui nos Estados Unidos está indo para trás. Mas eu acho que com Trump essas coisas poderiam piorar muito mais. Também na questão da política externa em relação com o Brasil e também com outros países do mundo. Gente, Pedro Paiva, nosso correspondente lá em Washington, está na sala de espera, mas agora ele não está olhando mais para a câmera aqui. Pedro, ok, vou dar uma entrada para Pedro para falar o que está acontecendo e vocês podem ficar mais tempo se vocês querem depois do 10h30 também, que o próximo para entrar é Jana Silverman. Ok? Pedro. Gente, boa noite, tudo bem? Boa noite, só para trazer um pouco de informações aqui sobre a apuração. Eu não sei se vocês passaram pelos números, como estão por enquanto, né? E eu sempre fico recebendo um monte de mensagem. O que está acontecendo? Né? A gente sabe que a gente tem que ver estados específicos, mas para além de ver esses estados específicos, entender também de onde estão vindo esses votos para a gente tentar aqui na nossa bola de cristal imaginar o que vai acontecer nas próximas horas ou, quem sabe, dias. Né? 2 dos estados pêndulos importantes que começaram a apurar são a Geórgia e a Carolina do Norte. Né? Ambos os estados que Donald Trump, nas pesquisas, estava com uma margem de vantagem um pouco mais confortável. Quando eu falo margem de vantagem confortável, eu estou aqui sendo bem generoso, né? Porque ninguém estava com margem confortável em estado nenhum. Né? Tudo muito apertado. Mas o que a gente está vendo na Geórgia até agora, Donald Trump está com 55% dos votos lá e Kamala 45%. Isso significa que os resultados que estão saindo são positivos para o Trump? Não necessariamente. Isso quando a gente vai olhando para que votos são esses. Né? Para Kamala Harris vencer na Geórgia, ela precisa ter uma performance muito boa em Atlanta, na região metropolitana de Atlanta, nos subúrbios de Atlanta, né? Assim como outros condados. Vale lembrar que o Biden ganhou na Geórgia em 2020 por 11 mil votos. Né? Foi o estado que Donald Trump fez aquela ligação infame para o secretário de Estado, pedindo para ele achar 11 mil votos na Geórgia. E o que a gente está vendo dos números que estão entrando agora é que Kamala Harris, pelo menos em alguns condados do subúrbio da Geórgia, e em outros condados pelo estado, em cidades maiores, como Richmond, que é o condado de Augusta, Chatham County, que é o condado de Savannah, fica no litoral do estado, nesses condados, a Kamala Harris está tendo uma performance agora, com uma apuração até avançada em alguns desses. A gente está falando aqui de Douglas County com 86% dos votos apurados até agora, ou Rockdale County também com 86% apurado. Nesses condados, a Kamala Harris está indo melhor do que o Biden foi em 2020. Em Rockdale, por exemplo, está tendo 6 pontos percentuais mais do que o Biden teve em 2020. Em Douglas County, está aparecendo com 3 pontos a mais do que o Biden na eleição de 2020. Isso é positivo para Kamala Harris. A gente não sabe, porém, se isso vai se manter, né? Principalmente quando a gente vê entrar com mais força o que sobra de voto por correio, porque a gente sabe que muitos republicanos também votaram por correio nessa eleição. Foi diferente de 2020, que foi uma maioria esmagadora de democratas. Mas, no geral, apesar do Trump estar na frente, a gente vê que
existe aí uma... Kamala Harris está se saindo melhor do que o Biden nos condados que o Biden já tinha ganhado em 2020. Então, apesar do Trump estar na frente, é possível a gente ver uma virada na Geórgia. E do outro lado, a Carolina do Norte está acontecendo exatamente uma situação oposta, que a Kamala aparece na frente, com 53%, o Trump tem 46%, mas aqui vale a gente ressaltar que algumas grandes cidades já começaram a apurar, enquanto muitos condados do interior não, né, o que favorece a Kamala de certa forma. Mas na Carolina do Norte, o mesmo fenômeno, pelo menos com o pouco de apuração que tem, está diferente da Geórgia, tá? Que a gente está falando de condado com 86% dos votos apurados. Na Carolina do Norte tem, por exemplo, o Wake County, que está com 6% apurado. Mas, curiosamente, está acontecendo o mesmo fenômeno. A Kamala está, pelo menos até agora, saindo melhor do que o Biden em 2020, por aproximadamente 5, 4, 6 pontos nesses condados que já são condados democratas. Né? Isso pode significar algo bom para a campanha da Kamala Harris. E, por fim, a gente tem 2 estados também, né, que começaram a apurar agora e que são fundamentais. O principal deles, talvez a Pensilvânia, né, que a gente sabe é o estado que pode decidir essa eleição caso ela fique mais apertada. Na Filadélfia, está com 16% dos votos apurados. Ainda falta, né, muita coisa acontecer. Mas lá, a gente sabe, na Pensilvânia, que a imensa maioria dos votos por correio antecipados foram democratas, diferentemente da Geórgia. E na Filadélfia, por enquanto, com 16% dos votos apurados, a Kamala Harris está com 87% dos votos. Joe Biden venceu na Filadélfia com quanto? 81,6%, se eu não me engano, 81,7%. Ou seja, mais uma vez, Kamala Harris indo melhor do que o Biden em 6 pontos. Isso significa que, se isso é uma tendência, né, e Kamala Harris se sair melhor nessas áreas democratas, nessa porcentagem, ressaltando que Trump não está saindo muito melhor do que saiu na região rural em 2020, isso é, novamente, uma notícia muito boa para Kamala Harris. Tenho certeza que eles estão acompanhando essa apuração de forma bem positiva. Mas, de novo, ainda falta muito voto ser contado. Não dá para dizer que né, existe resultado, mas pelo menos dá para a gente ver pela apuração desses condados que está tendo uma tendência da Kamala sair melhor do que o Biden nos condados democratas. E isso, obviamente, é positivo para a campanha da Kamala Harris do Partido Democrata. Pedro, muito obrigado. Você está em frente do sede do vice-presidente dos Estados Unidos, é isso? Exatamente. Eu estou em frente ao Roosevelt Office Building, né, que é o prédio onde fica o escritório da vice-presidente. E eu estou aqui porque hoje construíram uma cerca gigante englobando toda a Casa Branca. Não dá nem para ver a Casa Branca aqui em volta. Tem muito carro da Polícia Metropolitana de Washington, tem muito serviço secreto na região, não só aqui na Casa Branca, como nos outros edifícios públicos, principalmente os importantes. O Capitólio também está cercado, né? A cidade, de certa forma, assim, não é um clima, quando você chega aqui, o clima é que guerra é essa que vai estourar, né? A gente não sabe se vai ter violência, mas se tiver, a cidade está bem preparada, muito diferentemente do 6 de janeiro. Ok, muito obrigado. E a gente vai ver você daqui a pouco, né? Daqui a alguns minutos. Agradeço muito e bom trabalho. Até lá, gente. Muito obrigado. Comentários? É muito interessante a gente ver isso, né? Quer dizer, os números são tão fortes nessa hora e eu entendo que realmente nas regiões metropolitanas a Kamala Harris deve levar com muita vantagem, mas ainda é uma grande incógnita, ainda eu acho isso. E na verdade eu pedi para falar, para me despedir de vocês, que amanhã este que vos fala tem aula cedo e preciso acordar cedinho. Então eu queria numa outra oportunidade continuar esse papo com o Sean e principalmente com o Fernando, que eu sou um grande admirador. E Brian, obrigado pelo convite, viu? Até a próxima mesmo. E obrigado por ficar mais tempo também. Não, é uma alegria. Pô, saber que estão essas feras aí, olha, é muito bom. E vamos torcer, né? Não sei para quê, mas vamos torcer.
Exatamente. Ok, agora, Fernando, tem alguns comentários sobre as notícias ou sobre outro assunto? Os dados que a gente tem aqui, Brian, é que nós já estamos aí com uma... Eu acho que isso aqui já é apuração, né? É apuração até às 7 horas aí nos Estados Unidos, né? E os dados são que os democratas estão com 226 representantes e os republicanos com 230. Então, é muito apertado. E se a gente pega o mapa, não sei se tu queres, eu posso mostrar esse mapa aqui, ou pelo menos visualizar. Se você pegar o mapa, você vai ver que o mapa é muito parecido com o de 2020, né? É uma luta das duas costas, da costa oeste e da costa leste, de progressistas contra um centro tremendamente conservador, aí excetuando-se o Colorado, Illinois, alguma coisinha ali diferente desse centro, mas é uma luta muito forte nesse sentido. Então, os dados que o Pedro traz são interessantes porque a eleição vai ser decidida nesse detalhe, são nos condados em que se consegue fazer uma vantagemzinha um pouquinho maior e um pouquinho menor, e é por isso que todos os norte-americanos que eu tenho conversado, Brian, e aqui imagino que vocês também possam se manifestar nesse sentido, tem me colocado a seguinte questão, né? Que estão com muito medo do Trump ganhar e estão com muito medo do Trump perder também. Porque a situação dos dois lados é muito adversa. E você não sabe, porque dado essa dificuldade, dado essa precisão, né? Porque vai precisar decidir no voto a voto, como as instituições americanas vão se comportar, como a Suprema Corte vai se comportar no momento em que, porque certamente vai acontecer, o Trump questionar os votos do condado X, do condado Y, e entrar com ação aqui, entrar com ação lá. Por quanto tempo isso vai se postergar? Nós temos ainda mais 3 meses, basicamente, aí para uma confusão gigantesca nos Estados Unidos. E eu não me recordo, eu estudei com algum detalhe a história dos Estados Unidos, mas nem de longe sou especialista como vocês, americanos, são. Eu não me recordo de uma situação tão apertada e tão pronta para um processo explosivo como nós estamos vendo aqui. E olha que eu estudei aquela eleição do Truman, né, em que chegou a se publicar um jornal dizendo que o opositor tinha ganho, e o Truman, quando ganha a eleição, ele sai rindo com o jornal na mão, porque o jornal já estava impresso, e mesmo ali a gente tinha a certeza, né, pelo menos é isso que todos os apuradores da época colocavam, a gente tinha certeza que as instituições iam prevalecer, né, que o resultado seria um resultado justo, o que não me parece ser a percepção dos norte-americanos nesse momento. Ninguém tem certeza do que vai acontecer. E isso já é um sinal dessa decadência dos Estados Unidos no século XXI, né? Porque isso jamais passaria pela cabeça de qualquer um no meio da Guerra Fria. Podia acontecer o que fosse, mas se sabia que as instituições estavam ali para barrar esse tipo de situação. Então, é muito interessante as notícias que o Pedro traz, porque elas colocam mais água fervendo nessa panela e deixam a gente mais preocupado com essa situação toda. Ok, tem algumas coisas acontecendo. Tem um outro convidado tentando falar comigo, mas agradeço, Fernando. Se vocês... O tempo estourou, mas se vocês querem ficar mais um tempo, temos aqui nosso próximo convidado, que é Jana Silverman, que é do Democratas Socialistas da América e também professora da Universidade Federal do ABC. Não sei se você quer ficar mais um tempo, Fernando, ou preciso ir embora? Eu fico à tua disposição, Brian. Eu amanhã tenho compromisso de manhã cedo, mas eu sou noturno, então eu fico sem problema. O que tu precisar, eu estou por aí. Beleza, Sean. Eu posso ficar mais uns 10 minutos. Eu também tenho compromisso pela manhã, então uns 10 minutos mesmo. Ok, perfeito. Jana, boa noite, tudo bem? Como que você está sentindo com esses resultados iniciais chegando? Bom, primeiro, boa noite, Brian, Sean, Fernando, a gente não se conheceu ainda, mas um grande prazer compartilhar esse espaço com todos vocês e também com nossos espectadores. Enfim, eu acho que a grande questão aberta, que está saindo um pouco do roteiro previsto, agora é Georgia, né? Georgia tem já mais de 50% dos votos contados, está com a vantagem de 11 pontos para o Trump.
Então, mas aí a gente tem que entrar nesses detalhes de ver se são condados mais rurais ou condados mais urbanos, que é onde falta realizar a apuração. Mas os outros já estão dando... que as pessoas olhando o número, 101 votos eleitorais para Trump, só 49 para a Câmara, mas é tudo dentro do previsto. Outra coisa que eu acho que também de interesse é o tamanho da vitória na Flórida, né? Que foi que eu lembro, a primeira vez que eu votei para o presidente foi no ano 2000, né? E aí o Flórida foi aquele disputa toda que terminou sendo decidido na Corte Suprema dos Estados Unidos, porque era um número muito próximo de votos entre republicanos e democratas. Agora, demograficamente, o estado mudou muito. E o fato que esse é o estado onde o próprio Trump vota, né? O Flórida foi voto republicano por mais de 10 pontos agora. E já também o senador republicano Rick Scott, também, que é um ultraconservador, também ganhou reeleição facilmente. Então, essa é outra coisa para estudar um pouco no sentido das mudanças demográficas dentro dos Estados Unidos, demográficas e ideológicas, né? Ótimo. Sean, você quer se despedir? Eu sei que o tempo está correndo. Uma colocação final? Sim, vou me despedir, vou agradecer, como todo mundo falou, a gente, essas mudanças demográficas são muito interessantes, porque, como a Jana falou, é a Flórida que estou olhando agora esse mapa dos New York Times, que a Flórida está, mais de 10 pontos, que o Trump ganhou, que foi um dos estados indecisos. 2000 foi o estado da batalha de 2000, mas tem os outros estados, como Texas, agora está um pouco mais quase para estar em jogo. Então, tem mudanças demográficas pelo país. E como, só para concordar com o que também o Fernando falou agora, essa questão das instituições, que a gente, aqui nos Estados Unidos, não tem certeza, de uma forma que, mais de 20 anos atrás, na Guerra Fria, como falou, teria sido impossível a gente realmente não saber se daqui uns dias, umas semanas, que a gente realmente vai ter certeza o que vai acontecer. Então, o que aconteceu hoje com essa eleição é bem possível que não vai parar hoje, que a gente vai estar prestando atenção, que ainda pode ter conflitos jurídicos sobre os resultados. Então, como falou o Fernando, uma decadência das instituições que a gente pode perceber. Mas, bem, eu estou torcendo para Kamala Harris, sem nenhum entusiasmo, né? Porque eu não concordo com muito da política dela, mas acho o Trump pode ser bem pior pelo mundo mesmo, né? Estamos num momento mundial que acho preciso que tivemos uma política orientada pelos problemas que temos todos os seres humanos. E eu não acho que ou o Kamala ou o Trump quem vai fazer uma política dessa, mas eu acho mais possível orientar uma política, lutar para resolver os problemas da humanidade no governo Kamala do que no governo Trump. Então, por isso que eu estou torcendo. Agradeço muito o público, o Brian, a Jana, o Fernando. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço, Sean. Ok. Eu vou voltar para a Jana e depois Fernando de volta, porque Jana, você chegou agora, né? Então,
que você acha que vai ser a diferença entre as relações dos Estados Unidos e Brasil com uma vitória do Trump comparada com uma vitória do Kamala Harris? Então, talvez eu não consegui ouvir a parte anterior desse programa, talvez uma resposta que outras pessoas já têm dado, mas eu acho que o grande problema para o Brasil com a vitória do Trump não é necessariamente uma maior ingerência na política brasileira por parte dos Estados Unidos, é a questão simbólica, que isso vai animar e muito a tropa bolsonarista. E nós sabemos muito bem, nós que moramos aqui no Brasil, que o resultado das eleições locais para a esquerda não foi o que a gente tinha esperado, e também estamos com um grande desafio pela frente com as eleições de 2026. Então, com uma vitória simbólica, que também não é apenas simbólica também, que não é necessariamente o governo, o Estado americano vai mudar drasticamente a política entre o Brasil. O que pode mudar é a maior influência da turma do Trump, influenciando e ajudando e, digamos, dando uma força para a extrema-direita aqui. Ou seja, o Steve Bannon acabou de sair da cadeia, ou seja, com a vitória do Trump, ele vai estar empoderado a começar a recorrer ao mundo inteiro de novo, né, para estimular esse internacional da extrema-direita. Enfim, eu acho que o Brasil não é México, né, que a gente tem uma distância política, o Brasil é uma potência regional, tem política consolidada em outros blocos importantes como o BRICS, e os Estados Unidos nem é mais o sócio comercial mais importante do Brasil, né, que é a China. Mas eu acho que, enfim, ou seja, o problema vai ser mais essa questão ideológica, simbólica com a vitória do Trump do que qualquer outra coisa. Desculpa, estou vendo que o CNN acabou de declarar o candidato democrata governador eleito do Carolina do Norte, e parece como uma boa notícia para possível vitória do Kamala Harris em Carolina do Norte. Mas, Fernando, você quer responder ou acrescentar aos comentários do Jana? Olha, meu caro, primeiro é um prazer estar com a Jana aqui. É muito bom a gente discutir com pessoas também que são norte-americanas lá e que têm uma visão, um conhecimento muito diferente do nosso aqui, né? Eu particularmente acho e concordo com a Jana, que essa questão simbólica ela é extremamente importante, mas nós estamos nesse momento, no meu entendimento, num dos piores momentos da política externa brasileira nos últimos anos. Nós estamos com a política externa claudicante, o Brasil não define se efetivamente quer um bloco latino-americano unido, se vai entrar no BRICS, se não vai, se vai jogar o jogo da transição geopolítica, ou se vai servir de mediador, ou se vai se aproximar dos velhos poderes. Nós estamos num momento em que a política externa brasileira não anda bem. E eu acho que uma eleição do Trump ajeita a política externa brasileira, porque força o Brasil a buscar um espaço de antagonismo aos Estados Unidos, porque sabe que o Trump vai trazer Jair Bolsonaro para dentro das suas expectativas. Então, nesse sentido, eu acho que a entrada, a vitória de Donald Trump força uma correção de rumos, vamos dizer assim, da política externa brasileira, que uma vitória da Kamala Harris não teria essa condição. Né? Então, é nesse sentido só que eu acho que nós devemos pesar. Não acho que haja grandes diferenças. Agora, na Kamala Harris nós vamos sentir uma pressão generalizada na América Latina pelas instituições norte-americanas, mas o Donald Trump é aquela coisa, ele vai bater nas costas, dar um tapinha, dizer muito bem, mas a carta de golpes de Estado, de forma aberta e escancarada, volta a estar dentro do cardápio das ações norte-americanas com Donald Trump, o que eu acho que com Kamala Harris não. Acho que Kamala Harris é muito mais uma bota no pescoço, pressionando o tempo inteiro com as instituições, do que necessariamente esse golpismo escancarado. Até porque, vamos lembrar que parece que sócio
do Donald Trump nesse momento parece ser o Elon Musk, alguém que já disse claramente que vai dar golpe em quem quiser e que se tiver que buscar minérios para os processos de alta tecnologia, ele não se importa em quem ele vai matar, quem não vai matar. E a gente sabe que a China está diminuindo isso, está diminuindo essa importação de minérios para os Estados Unidos. A Samsung acabou de declarar que está diminuindo a produção de chips. Então, o cenário ali adiante me parece de uma confrontação geopolítica tecnológica muito forte, e com Donald Trump essa situação passa a ser cada vez mais, ou seja, todas as possibilidades se colocam para Donald Trump, enquanto que para Kamala Harris eu acho que ela teria um pouco mais de cuidado nesse processo de relações internacionais, como a gente está acostumado. Mas, dito isso, não vejo um melhor ou um pior especificamente para o Brasil. Agora, para os Estados Unidos, eu sei que Donald Trump seria devastador. A gente brinca na história que o pior fascista é sempre o segundo governo, não é o primeiro. Porque o primeiro, né, arrasta as instituições, folga as instituições, estardalhaça as instituições, estilhaça as instituições, melhor dizendo. E o segundo mandato, esse seria devastador, porque o Trump já vem acomodado pelos crimes que cometeu na outra situação, perdoado, e aí a coisa vai ser muito pior. Então, para os Estados Unidos, com certeza, Kamala Harris é a melhor saída. Ok, Brian, temos outro convidado. Você precisa ir embora, Fernando? Que não, falou? Te agradecer, estou vendo que tem um monte de gente nova chegando aqui, não quero ficar empacando aí a tua tela, tá bom? Tá bom, ok. Muito obrigado, Fernando, tá? E obrigado por ficar mais tempo. E eu vou convidar agora para